Olá, bom dia para você. Quem se aposenta por invalidez muitas vezes não pode se cuidar sozinho e precisa de assistência permanente de outra pessoa. Mas muita gente não sabe que nesses casos o segurado do INSS pode ter um aumento de 25% no valor da aposentadoria. Esse benefício é chamado de grande invalidez. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre Previdência Social. O programa também está sendo transmitido pela rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Você pode sintonizar também pelo site culturabrasil.com.br e pode participar enviando suas dúvidas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da Cultura, o cemais.com.br/pronto atendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui Tônia Galetti, advogada e coordenadora jurídica do Sindicato Nacional dos Aposentados. Tônia, bom dia, muito obrigada por voltar. Bom dia, Madi. Olha, quem se aposentou por invalidez precisa de assistência permanente de outra pessoa, pode ter um aumento de 25% no benefício. É a chamada grande invalidez, na qual o valor adicional pode até ultrapassar o teto da aposentadoria no INSS. A necessidade de assistência permanente de outra pessoa caracteriza o que se chama de grande invalidez. É uma invalidez social e não apenas para o trabalho. O acréscimo de valor é para as despesas pela assistência de outra pessoa, mas o dinheiro faz parte do benefício do aposentado inválido, não pertence ao assistente. Com o falecimento do segurado, se existirem dependentes, a aposentadoria será convertida em pensão, mas o acréscimo de 25% não segue na pensão por morte. É muito comum esse acréscimo ser concedido aos portadores de doenças degenerativas. O aposentado por invalidez, com o agravamento de sua doença ou das sequelas do acidente, deverá requerer o adicional no INSS, passando inclusive por nova perícia médica. A Lei de Benefícios ressalta que o adicional será dado, mesmo que com isso o valor do benefício ultrapasse o limite legal. São acrescentados os 25% apenas à aposentadoria por invalidez e não a qualquer outro benefício. Esse direito previdenciário pode ser conquistado para qualquer tipo de doença, desde que a pessoa comprove que necessita de ajuda de terceiros. O aposentado que não conseguir diretamente no posto do INSS pode entrar com uma ação na Justiça para obter o benefício. Tô nessa possibilidade, que eu acabei de dizer, de precisar entrar na Justiça, é porque acontece muito do INSS negar isso, é isso? Mais um benefício que o INSS não tem um procedimento muito constante, Madi. Até porque precisa de uma avaliação. Não existe um rol taxativo de doenças ou situações que faz com que a pessoa tenha direito a esse benefício, chamado de grande invalidez. Então, é preciso passar por uma perícia e comprovar que ela precisa de ajuda para as atividades diárias, em decorrência de sua doença ou de sua situação. Então, é aí, só nesse momento. Então, muitas vezes a perícia nega o benefício. As doenças degenerativas não tem como negar, quer dizer, as pessoas que têm essa doença vão receber esse acréscimo? Normalmente sim, Madi. Assim, o bom senso nos diria que 100% dos casos de pessoas com doenças degenerativas teriam esse benefício concedido. Mas, às vezes, isso não é verdade e também é necessário entrar na Justiça. Olha, vamos para uma pergunta para você explicar para a gente, por favor, como proceder. A Viviana Coelho escreveu no Facebook. Ela gostaria de saber o seguinte: ela cuida da mãe dela, de 65 anos, que está bem debilitada e precisa de alguém que cuide dela. Ela tem um problema renal grave, foi aposentada por invalidez no juizado especial e ela quer saber se ela tem direito a esse reajuste e como fazer para receber esse reajuste. Tônia. Apenas é importante também frisar, Madi, que esse acréscimo no valor da aposentadoria de 25% não é do terceiro, é do segurado. Então, essa pessoa que precisa dessa ajuda recebe um valor maior para poder até pagar um terceiro para cuidar dela. Porque muitas vezes acontece, principalmente quando é caso de familiares que cuidam, vão lá, fazem todo o procedimento, requerem e retêm esse valor todo mês. Falam, eu tenho direito porque eu cuido
da mãe ou da tia, né? Então, isso também não é correto, esse dinheiro é do segurado, porque muitas vezes auxilia até mesmo na compra de medicamentos e tal. Como proceder para conseguir esse benefício? No caso específico da mãe da Viviana. Ela precisa ir no INSS ou ligar no 135, ou mesmo pelo site do INSS, agendar uma perícia. Ela vai agendar essa perícia para fins de concessão do auxílio denominado grande invalidez. E aí a perícia vai analisar, é importante que nessa perícia ela leve toda a documentação, todos os laudos médicos, tudo que comprove que a mãe dela, que essa pessoa necessita de auxílio para as atividades diárias. Então ela faz essa prova, ela leva essa documentação, o perito avalia tanto a pessoa propriamente dita, quanto esses documentos e vai dar o parecer dele se concede ou não o benefício. Olha, a Cristiane Mariano diz, ela tem 28 anos, está afastada desde setembro, ela sofreu uma crise de depressão pós-parto, ela já tinha outros problemas de saúde, né? E foi diagnosticada com um transtorno bipolar, além de síndrome do pânico, além de outros problemas de saúde, como pressão alta. Existe alguma possibilidade de aposentadoria por invalidez, já que o meu trabalho, ela diz, é no setor administrativo de uma empresa? Então, Madi, isso é bastante relativo. Todas essas doenças citadas por ela são passíveis de serem controladas por meio de medicamentos, por meio de tratamentos psicoterapêuticos e com acompanhamento de psiquiatra, enfim. Há uma possibilidade da pessoa ter vida absolutamente normal, né? Se curando, inclusive, da depressão e de uma série de outras situações que ela citou aí. Então, não necessariamente isso gera uma aposentadoria por invalidez. Ela está afastada para quê? Porque hoje ela está impossibilitada de voltar ao trabalho. Então, ela está afastada para se tratar. Mas isso não quer dizer que ela não esteja apta amanhã ou depois a retornar ao trabalho. Então, é preciso mais um tempo, fazer os tratamentos e os próprios médicos vão indicar quando não há uma possibilidade de retorno às atividades diárias e aí sim, por meio de uma perícia no INSS, solicitar a aposentadoria por invalidez. Então, a gente percebe que a inexistência desse rol de doenças que daria direito, né, à aposentadoria por invalidez complica bastante a situação do segurado, não é, Tônia? Olha, Madi, eu ainda sou mais a favor dessa situação de não ter esse rol. Por quê? Hoje em dia, dada a vida que nós temos muito dinâmica, muitas coisas novas surgem a cada dia. E o que é limitante para você pode não ser para mim. E assim com todas as pessoas. Quando tem esse rol taxativo, é só aquilo. Se a pessoa não está enquadrada dentro daquele padrão, ela não tem direito. E muitas vezes ela tem a necessidade. Então, Entendi. eu acho que não ter esse rol pode ampliar a possibilidade para as pessoas. Entendi. Olha, das Dores Ferreira Alves é de João Pessoa, diz o seguinte: meu irmão foi transplantado do rim há 2 anos, o INSS cortou o benefício dele depois do transplante. Ele entrou na justiça, foi negado pela primeira vez, entrou com um novo pedido junto com o advogado, mas até hoje nada foi resolvido. Hoje, o meu irmão foi falar com a advogada, né? Foi ontem. Ele marcou uma consulta com ele para esta quarta-feira e já falou para ele que ele precisa contribuir com o INSS. Isso é normal? Ele não tem como trabalhar e está aguardando o julgamento do caso. Então, é preciso verificar, Madi, no caso dele especificamente, qual era a atividade que ele exercia antes desse transplante. Porque muitas pessoas fazem transplante de rim e continuam tendo uma vida normal. Conseguem trabalhar, é claro, há alguns ajustes a serem feitos. Não pode pegar muito peso, enfim, tem uma certa conduta que eu nem saberia dizer para a pessoa ter uma vida praticamente normal. Então, não necessariamente dá direito a uma aposentadoria por invalidez. Agora, é claro, se ele trabalhar numa estiva, se ele trabalhar com construção civil, se ele trabalhar como eletricista na rua, então aí sim ele não tem condições de trabalhar. Mas caso contrário, não haverá impedimento. Talvez por isso tenha sido negado, inclusive na justiça, o pedido dele. Então é preciso observar
toda a documentação, analisar para dar uma orientação mais adequada. Ele pode levar a cópia de tudo para a gente dar uma olhada lá no sindicato, que a gente faz isso com o maior prazer. Mas eu acredito que seja mais ou menos nesse sentido, que ele tenha condições de trabalhar. Em não tendo, é preciso aguardar o andamento desse processo. E sim, é preciso continuar contribuindo para que ele possa ter direito a uma aposentadoria mais para frente e não tenha sido prejudicado por essa demora. Mais um caso aqui, olha, Maria José Palácio, é de Poá, ela disse que o marido dela, há 8 anos, teve um problema sério de coluna. Colocou 23 parafusos, perdeu 3 centímetros da perna direita e por invalidez não se aposentou. O benefício, ele se aposentou por invalidez. O benefício cessa no dia 27 de novembro. Como eu faço para fazer o pedido de aposentadoria por invalidez? Ficou um pouco confuso aqui. Deve ser o auxílio doença que ele tem, que vai cessar agora em novembro, Madi. Entendi. Porque a aposentadoria por invalidez não costuma ter prazo para ser cessada, a não ser que a pessoa tenha passado por uma reabilitação, o que parece não ser o caso dele. O que é preciso fazer, se ele não tem condições para exercer uma atividade, é entrar com recurso assim que houver a cessação do benefício. Ou então, se já houver provas, documentos médicos e demais provas necessárias que comprovem a incapacidade dele para o trabalho, ingressar na justiça antes mesmo que o benefício seja cessado, pedindo uma liminar para que o benefício não seja cessado, uma vez que ele depende desses valores para a sua sobrevivência. A Alessandra é de Jaboticabal. Ela diz: eu sou cadeirante há 25 anos, tenho 15 anos de contribuição e há 4 anos eu estou afastada, recebo o seguro-saúde. Gostaria de saber se eu já posso começar a dar entrada na aposentadoria especial, uma vez que desses 15 anos foram em área insalubre, né, que ela trabalhou. Eu estou em dúvida se esses 4 anos que eu estou afastada por saúde irão contar como tempo. Ela tem 15 anos de contribuição? 15 anos. E quanto de idade, Mádia? Ela não fala. Ela disse que ela é cadeirante há 25 anos. Bom, pelo fato de ser cadeirante há 25 anos e ela conseguindo fazer prova de que ela é cadeirante há 25 anos, ela se enquadra na nova lei para deficientes, conseguindo com isso uma aposentadoria um pouco mais cedo do que as demais pessoas que têm condições de trabalhar por mais tempo, Madi. Então é a aposentadoria especial, né? Seria uma aposentadoria especial no caso dela. Ela precisaria juntar a documentação dela, os carnês ou carteira de trabalho, que comprove esse tempo de contribuição, laudos médicos, fotos que comprovem todo o período em que ela é cadeirante, o que motivou ela ficar cadeirante. E aí dá entrada no INSS solicitando essa aposentadoria especial, em não conseguindo ingressar na justiça, porque eu tenho quase certeza que sai a aposentadoria dela. É a mesma situação do Carlos Adorno Filho, de Campinas, que conta que é deficiente físico. Ele diz: pela nova lei da aposentadoria, eu verifiquei que eu posso me aposentar com 55 anos, porém com 15 anos de contribuição. Isso é verdade? Quando eu posso dar entrada na minha aposentadoria? Ele tem dúvida se ele precisa contribuir 15 anos para ter direito a essa aposentadoria especial. Existe uma regrinha em relação à deficiência que faz uma correlação ao tempo necessário. Então, ela vai de 20 a 29 anos a necessidade de contribuição para uma aposentadoria especial, independente da idade do segurado. E isso varia conforme a gravidade da deficiência. Então, ela pode ser grave, moderada ou leve. Existe uma regulamentação que diz quais são esses casos. Não tendo esse tempo todo de contribuição, o homem tendo 60 anos de idade e a mulher 55, com 15 anos de contribuição, também é possível aposentadoria especial. Então, no caso do Carlos, é preciso ter 60 anos de idade, não 55. 55 é para a mulher e é sim obrigado a ter 15 anos de contribuição. Arquimedes de Souza, de Valinhos, mandou um e-mail para a gente. Ele diz: eu me aposentei em dezembro de 85 por invalidez. Recebia na ocasião 3 salários mínimos e meio.
Hoje, o meu salário está em quase um salário e meio. Se a aposentadoria por invalidez deveria ser 100%, eu não deveria continuar recebendo 3 salários mínimos e meio? O que eu posso fazer? Então, o que acontece? Essa, Madi, é a revolta e a dúvida da maior parte dos aposentados brasileiros. Porque houve a gente chama desindexação do salário mínimo em relação às aposentadorias. O que é esse palavrão? Antes, você contribuía com 10 salários mínimos, quando se aposentava, ia receber os 10 salários mínimos. E assim deveria ser. Quando eles desatrelaram uma coisa da outra, significa que, no momento da sua aposentadoria, é feito o cálculo conforme a lei, independente do valor do salário mínimo. Apenas o salário mínimo é parâmetro para que você não ganhe menos do que o salário mínimo, mas não tem a ver com o valor da sua aposentadoria. Então, é que nós, por hábito, convertemos a nossa aposentadoria em salários mínimos e dizemos, são 3 salários, 4 salários, mas não existe essa relação mais. Então, mesmo que em 85 eram 3 salários e meio, aquele valor é a partir daquele valor que ela vai ser corrigida, com as correções anuais e vergonhosas dadas pelo governo federal. Então, ano a ano é feito um reajuste dado pelo governo e que a pessoa, naturalmente, dado o valor baixo, esse valor vai abaixando se comparado com o salário mínimo. Andréia diz o seguinte, minha irmã tem 2 filhos especiais, ela só consegue o benefício para uma das crianças. Ele diz, se são necessidades diferentes e idades diferentes, por que isso acontece? Tem alguma coisa errada nesse caso, Madi, porque não é possível que seja só um benefício concedido. Porque se são 2 crianças, são 2 necessidades, ela está coberta de razão. Então, se requerendo no INSS ela não consegue, é preciso ingressar na justiça para que seja feita a justiça nesse caso, uma vez que são 2 crianças com necessidades especiais que precisam de atenção e cuidado. E não só pelas leis previdenciárias, mas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é preciso olhar com cuidado para isso. Edilson Gomes é de Tupã, mandou um e-mail. Eu tive câncer em 2010, fiz quase 1 ano de quimioterapia, sou soropositivo, estou afastado há 3 anos e em julho do ano que vem está agendada a próxima perícia. Os médicos me mandaram levar a papelada da minha aposentadoria nessa próxima perícia. Eu tenho 32 anos de contribuição. Existe a possibilidade de uma eventual aposentadoria por invalidez? Olha, é bastante grande a chance, uma vez que a imunidade dele, por ser portador do HIV, já sugere uma dificuldade de recuperação. O câncer também diminui a imunidade da pessoa. Então, há grandes chances no caso dele, a não ser que ele esteja num quadro de saúde bastante positivo e bastante saudável e que em junho do ano que vem ele apresente outras condições de saúde que não as atuais. Então, por isso que é preciso levar todos os laudos, carteira, tudo que comprove o tempo de contribuição e as condições físicas dele à época, não só as atuais, mas próximo dele, é importante ele marcar os médicos e fazer os exames para levar exames atuais para o perito, que pode ser que conceda, sim, uma aposentadoria por invalidez. Olha, muitas perguntas hoje aqui. A Andréia Cacilhas, no Face, ela escreveu, eu queria saber se é verdade que doença pré-existente não impede o reingresso ao INSS. Eu tenho 12 meses pagos e 7 de reintegração ao INSS. Ficou um pouquinho confuso, né? Assim, o fato de você ter alguma doença não impede que você seja segurado do INSS. Até porque ser segurado do INSS nem sempre é uma opção. Na maior parte das vezes é uma obrigação. Nós somos segurados obrigatórios, a maior parte dos brasileiros. Apenas algumas pessoas que facultativamente podem contribuir ou não. Então, isso não impede que você retorne ao INSS. Agora, se você já tem uma doença pré-existente, paga só 1 mês para requerer um auxílio-doença, aí você pode estar cometendo uma fraude e não ter direito a esse benefício. É nesse sentido que doença pré-existente é analisada. Mas
pelo simples fato de você voltar a contribuir e ser segurado, não há nenhum impedimento. Itamar Lopes Lírio diz, é um exemplo, o avô tinha uma pensão por morte de seu filho. Este avô morre, porém, ele tinha dependentes menores de 18 anos. Esses dependentes menores de idade têm direito à pensão por morte? Infelizmente não, Madi. A atual legislação, que é a Lei 8.213 de 91, retirou do rol de dependentes os netos. Então, os netos, de pronto, não são dependentes dos avós. Mesmo que esses avós contribuíssem para o dia a dia, para a sobrevivência desses netos. Na justiça, algumas vezes é possível devolver essa condição ao neto de dependente, fazendo provas bastante firmes de que esses avós cuidavam integralmente desses netos. Então, às vezes, fazendo essas provas, é possível, sim, conseguir a pensão. Entendi. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, tá? Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje o nosso tema é Previdência Social e você pode continuar enviando suas dúvidas. A gente volta já. Estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é Previdência Social e quem está tirando suas dúvidas é Tônia Galetti, advogada, coordenadora jurídica do Sindicato Nacional dos Aposentados. O tema de abertura nosso hoje, né, Tônia, é esse acréscimo de 25% no valor do benefício para aquele aposentado por invalidez que necessita de cuidados de outra pessoa. O Fernando Martins escreve, gostaria de saber sobre esse aumento. Como requerer e se existe diferença para pedir quando aposentado via administrativa ou judicial? Então, as diferenças são as mesmas em qualquer situação, quando você requer diretamente no INSS ou via judicial. É sempre importante pedir administrativamente, porque muitas vezes é bastante simples de se conseguir na via administrativa, sem a necessidade de um advogado, sem a necessidade de mais demora. Então, é preciso agendar uma perícia no INSS por meio do 135, o telefone da Previdência Social, ou diretamente na agência, ou ainda pelo site da Previdência Social, marcar uma perícia. Nessa perícia, explicar o caso e dizer que é justamente para esse benefício denominado grande invalidez, que é um acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria por invalidez ao segurado que precisa de auxílio para as atividades diárias, que precisa de atenção constante para sobreviver, porque não tem condições de cuidar de si mesmo. Na perícia é que o perito vai avaliar se a pessoa tem direito ou não ao benefício. Não conseguindo, cabe um recurso, Madi. A pessoa pode recorrer, ela faz de próprio punho, tem um prazo para ser observado, ela faz esse recurso. Perdendo esse primeiro recurso, ela tem direito a um outro recurso e aí vai vir uma cartinha para ela com o resultado do primeiro recurso, dando o prazo para esse novo recurso. Ela pode fazer também esse recurso. Em não conseguindo, ela pode ingressar na justiça, requerendo o benefício, fazendo todas as provas necessárias para que o juiz avalie e decida se é o caso de aumentar o benefício. De São José dos Campos vem a pergunta de Fernando. Ele diz, minha mãe vai completar 60 anos e não tem nem 15 anos de registro. Ela consegue se aposentar? Infelizmente não, Madi. A aposentadoria, como a gente sempre fala, exige contribuição. Ela não é dado para ninguém, ele é conquistado pelo trabalhador e para isso é necessária a contribuição. O que pode ser que ela consiga, caso ela tenha necessidade e a sua família não consiga prover as suas despesas, as suas necessidades diárias, é o benefício do LOAS, que é um benefício assistencial e esse sim é concedido a todo idoso que necessite de atenção. A Maria Bazanini também é de São José. Ela diz, eu tenho 1 ano de contribuição. Tenho 47 anos e tenho problemas nos tendões dos braços. Eu vou precisar fazer cirurgia. Eu quero saber se eu tenho direito ao auxílio-doença. É preciso observar, Madi, se ela está na qualidade de segurado. E o que é isso? É a pessoa estar vinculada ao INSS.
Para fins de aposentadoria, você não precisa hoje estar vinculado ao INSS, basta comprovar o tempo de contribuição. Mas para você ter direito aos demais benefícios, é preciso estar contribuindo todos os meses, ou então estar naquele período de graça que a gente já falou aqui, que pode se estender até 36 meses, dependendo do caso. Normalmente são 12 meses. Se ela estiver nessa condição de segurada, ela tem direito ao auxílio-doença. Hoje o Pronto Atendimento recebeu a Tônia Galetti, que é coordenadora jurídica do Sindicato Nacional dos Aposentados. Muito obrigada, Tônia. Obrigada a você, Madi. Até semana que vem. Até mais. Muito obrigada. O Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta às 8 em ponto. O nosso tema será Direito do Consumidor. Você já pode enviar suas dúvidas. Bom dia, até lá.